Oi, pessoal. Nas nossas últimas aulas, a gente teve um problema com a gravação, sincronização do som na gravação, e eu tentei corrigir os vídeos, mas acabei não conseguindo, não ficou muito bom. Então, vamos tentar gravar isso de novo. E eu aí aproveitei para reorganizar um pouco o material. Então, vou começar aqui. Então, eu vou tentar apresentar para vocês de novo o nosso material sobre processamento de linguagens de modo geral. Isso se encaixa na parte de linguagens livres de contexto, que a gente estava vendo no final da parte 1 da disciplina de teoria da computação. E dessa vez eu vou usar uma abordagem um pouco diferente, em que ao invés de partir direto para a biblioteca Parsec do Haskell, que faz a construção de parsers, eu vou tentar dar uma visão de como é que o Parsec funciona e ver se isso deixa as coisas um pouco mais fáceis de entender, né? Então, o nosso objetivo é explicar o que é um parser, o que são combinadores de parsers, como é que a gente representa essas coisas na linguagem Haskell, como é que a gente pode combinar parsers simples em parsers maiores através desses combinadores de parsers, o que são as type classes, né, as classes de tipo functor, applicative, monad e alternative, implementar uma biblioteca do zero usando os conceitos básicos do Haskell e essas type classes, né, e construir um parser simples para expressões aritméticas e ver como é que a gente pode tratar erros de um modo bem simplificado. Tratamento de erro em parsers é uma coisa que tende a ficar num nível de sofisticação muito alto se você quiser fornecer boas mensagens de erro. Não é o nosso objetivo aqui nos aprofundar muito sobre isso. Então a gente vai usar uma estratégia bastante simples para tentar fazer esse tratamento de erro. Então, a nossa biblioteca ela não tem por objetivo, de modo algum, ser um substituto para o Parsec ou para o MegaParsec, por exemplo. Essas bibliotecas do Haskell, elas são bibliotecas muito sofisticadas, com muito tempo de desenvolvimento, muito teste, muito robustas. O nosso objetivo é só tentar entender o princípio por trás do funcionamento dessas coisas. Então a gente vai ter um tipo parser, que vai ser bem mais simples do que os tipos disponíveis no Parsec e no MegaParsec. A gente vai ter a execução desse parser sob strings, né, composição sequencial, escolhas entre alternativas, repetições, mensagens de erro bem simples, tá? Parser para cadeia de caracteres, strings, números e identificadores, e vai terminar com um parser simplesinho para expressões aritméticas. A gente não vai ter mensagens de erro, né, com linha, coluna, dizendo o que estava esperando em todos os casos, controle de posição de linha e coluna, onde estão acontecendo os erros, backtracking, a gente não vai implementar, transformadores de monads, né, se você não sabe o que são transformadores de monads, então não tem muito problema, que a gente não vai fazer mesmo, e suporte para diferentes tipos de entrada. Né. No Haskell, show. No Haskell, a gente tem o tipo string, que na verdade é um outro nome para lista de caracteres. Né? Então, por exemplo, a string vazia ela é igual à lista vazia. Tá? A string contendo ABC ela é igual à lista contendo ABC. Né? E a gente vai vai criar a nossa biblioteca em cima desse tipo de dados. Tanto a Parsec quanto a MegaParsec, elas conseguem trabalhar com outros tipos de entradas de dados,
O Haskell tem, por exemplo, tipo text, tipo text, para quando a gente precisa de mais eficiência na manipulação de strings, né, mais performance. Mas a gente vai trabalhar só com strings mesmo, tipo bem simples. Esse arquivo que eu estou usando, ele é um arquivo criado no org mode do Emacs. Então eu estou usando ele num modo de apresentação aqui, mas deixa eu até encerrar. Mas basicamente ele é só um arquivo texto. O Emacs consegue controlar essa questão dos cabeçalhos de nível 1, nível 2 e assim por diante. Então, se você abrir isso aqui em um outro editor de texto, ele é só texto puro. E o Emacs ele tem um recurso que permite a gente escrever blocos de código nesses arquivos .org. E esses blocos de código, quando a gente dá nome para eles, a gente pode compor, né, costurar esses blocos de código depois pelos nomes e exportar isso para um arquivo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai exportar um arquivo a partir desse arquivo que eu estou usando. A gente vai exportar o código para um arquivo chamado miniparsec. E esse miniparsec depois ele pode ser importado no GHCI e a gente pode testar o código que a gente está construindo. Então eu já exportei uma versão dele, então a gente tem aqui o GHCI. Opa, ele está em Lecture Notes. E aí a gente pode fazer coisas como essa, né? Pedir para rodar um parse. Então, vou rodar o parse item em cima da string ABC. E isso vai retornar para a gente um par ordenado, né? uma tupla, onde o primeiro elemento da tupla é o resultado, o valor que o parser identificou, e o segundo elemento da tupla é o que sobrou da cadeia de entrada depois que o parser fez o trabalho dele. Então o parser faz o trabalho dele, ele vai consumir uma parte da cadeia de entrada, e o que ele não consumir volta como segundo elemento dessa tupla. Então a gente vai fazer uns testes à medida que a gente for avançando, né? Então a gente vai fazer dois imports, colocar dois imports no nosso arquivo de código, que é o control.applicative. A gente vai comentar mais sobre as coisas que a gente vai usar dele em seguida. E o data.char para usar algumas funções para dizer se é letra, se é espaço em branco, se é dígito e coisas desse tipo. Então, o que é um parser, né? Um parser ele é uma coisa, no caso específico, que é uma função, que recebe uma string de entrada e aí ele vai tentar consumir parte dessa string de acordo com certas características de cada parser. Né? O item, por exemplo, que é o mais simples possível, ele consome um caractere, seja ele qual caractere for, e retorna o resto. Né? Então, se o parser tiver sucesso, ele devolve o valor que ele reconheceu como primeiro elemento de uma tupla, e o restante da cadeia de entrada, o que ele não consumiu, como segundo elemento da tupla. Se ele não tiver sucesso, então ele devolve uma mensagem de erro. Nós vamos usar o tipo either do Haskell para representar essas mensagens de erro. Nós vamos retornar alguma coisa assim. Um parser do tipo A, ele, na verdade, ele vai ser a mesma coisa que uma função que recebe uma string e retorna either uma mensagem de erro ou uma tupla com um valor do tipo A e o restante da cadeia de entrada. Nós poderíamos, inclusive, fazer essa definição literalmente desse jeito, não, quer dizer, quase literalmente desse jeito, definindo o parser como uma função realmente,
Mas para que a gente tenha uma organização, né, uma estrutura de código um pouco mais flexível, caso a gente queira incrementar esse parser no futuro, a gente vai usar uma definição um pouco diferente, né? O parser ele vai ser um tipo algébrico, né, uma estrutura, um struct, que nesse caso aqui, por enquanto, ele vai ter um componente só, que é o run parser, que é do tipo string e either string ou um par ordenado. Então, em caso de erro, a gente retorna uma string com a mensagem de erro. Em caso de sucesso, a gente retorna um par ordenado com o valor que foi reconhecido e o resto da cadeia de entrada. Então, e a gente vai definir uma função auxiliar, né? A gente já tem aquela função runParser, interna do parser, que processa a cadeia de entrada e retorna o valor e o resto da cadeia de entrada. A gente vai definir uma função auxiliar chamada parse, sem o R, né? Que essencialmente ela só chama o runParser, mas ela verifica se a gente conseguir consumir a cadeia de entrada inteira, o que significa que a gente processou tudo direito, ou se sobrou alguma coisa. Se a gente não conseguir processar a cadeia de entrada inteira, quer dizer que tem coisas lá que não eram para estar no final da string. E aí a gente dá uma mensagem de erro também. E se por acaso o próprio parser retornar uma mensagem de erro, a gente propaga essa mensagem de erro. Então, aqui no nosso no GHCI, né, no interpretador do Haskell, então, novamente, se eu rodar o run parser com o parser item, que é o mais simples, a gente vai ver a definição dele daqui a pouco, e a cadeia de entrada ABC, ele me retorna o valor direitinho. Mas se eu rodar a função parse, aí ele vai dar um erro dizendo que sobrou uma parte não esperada da cadeia de entrada, que é o B e o C no caso. Então vamos começar a falar dos parsers mais simples, né? O item é o mais básico de todos. O parser item, ele então só esclarecendo essa notação aqui, né? Quando a gente define uma estrutura de dados assim no Haskell, ele cria uma função com esse nome que está esperando que você passe parâmetros para os campos que você definiu aqui. No nosso caso, a gente só tem um campo que é a função, né, que faz o trabalho de fato. Então a gente vai chamar aqui o construtor, que é o parser, e esse cifrão ele é basicamente um jeito de fazer composição dentro do Haskell, né? Eu posso fazer em várias situações a gente pode chamar uma função line. Olá. Aí ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque o Haskell ele tenta processar a função à esquerda primeiro. Então ele vai resolver do putStrLine até o olá. Isso retorna um valor do tipo IO, né, um monad, e aí depois ele tenta concatenar esse IO que foi retornado aqui pelo putStrLine com a outra string, e aí ele dá erro porque não tem como concatenar um IO com esse strline.
Então aqui a gente tem duas soluções possíveis. Ou a gente põe essa parte aqui entre parênteses, o que vai fazer com que ele resolva essa parte primeiro. Ou a gente põe aquele cifrão, ele funciona mais ou menos como se fosse uma barreira. A gente está fazendo composição aqui, na verdade, né? Então ele fala assim, olha, você vai aplicar essa função no resultado da expressão da direita. Então ele vai resolver a expressão da direita primeiro, depois ele aplica a função. Então é isso aqui que a gente está fazendo. Eu poderia ter colocado um parênteses aqui em torno dessa expressão inteira e iria funcionar do mesmo jeito. Mas eu acho essa sintaxe com o cifrão uma sintaxe mais limpa e mais fácil de ler. Então, o construtor recebe uma função, que é o runParser. Essa função ela tem um argumento, que eu estou chamando de input aqui, tem que ser uma string. Se essa string for vazia, né, lembrando que string no Haskell ela é lista, né? Então, se essa string for vazia, a gente retorna um erro, unexpected end of input. Caso ela não seja vazia, então ela tem uma cabeça e o resto da lista. E a gente retorna um par ordenado com isso. A gente consome o valor que a gente identificou, é o primeiro caractere, e a gente retorna o resto da string. Como a gente já viu aqui no nosso exemplo. Era mais fácil se eu tivesse escrito isso. Se a gente passar uma string vazia para o item, aí ele retorna um left indicando o erro. Então, testes que a gente pode fazer, já fizemos esses testes aqui, já vimos o resultado. E vamos fazer alguns parsers um pouco mais elaborados agora, né, para além do parser item. Então, o primeiro que a gente vai definir, além do item, é esse satisfy. O satisfy ele recebe dois argumentos. Uma string, que é um texto para ajudar na mensagem de erro, caso der erro, e um predicado, que é uma função aqui em cima. É uma função que recebe um caractere e retorna um booleano. Retorna true ou false, né? E aí ele retorna um parser. Então o satisfy ele é um construtor de parsers. Ele em si não é um parser exatamente, ele é um construtor de parsers. Ele é uma função que recebe dois argumentos e retorna um parser. Então ele recebeu os dois argumentos aqui, e ele vai fazer o quê? Ele vai criar um parser. Aí aqui, da mesma forma, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele recebe, ele cria o construtor, né, o parser, ele vai receber como argumento essa função que eu estou definindo a partir daqui, essa função vem até aqui, né, que é uma função que recebe o input, e em cima desse input ele roda o parser item, então o resultado dessa expressão aqui, ele vai ser um right ou um left. Se ele for um left, se o item falhar, a gente simplesmente propaga o erro. Se o item tiver sucesso, então ele vai retornar um caractere e o resto da entrada, que ele não consumiu ainda. E aí, essa sintaxe aqui da barra vertical quer dizer que o Haskell vai testar essas condições aqui.
a primeira condição dessas com a barra vertical que for verdadeira, ele executa o que tiver à direita da seta. Então, o item teve sucesso. Retornou o valor C e o resto da entrada. A gente vai aplicar essa função predicate em cima de C. Se predicate retornar true, então a gente retorna um write com o valor que o item retornou, os mesmos valores. Caso contrário, se o predicado falhar, se ele retornar falso, a gente retorna um erro, sinaliza um erro. E é aqui que a gente usa o primeiro argumento lá do satisfy, que é a string, né? Então ele vai retornar uma mensagem assim: olha, eu estava esperando tal coisa, mas eu encontrei esse caractere aqui. Esse show C é só para transformar C em uma string para eu poder concatenar. Então, aqui. Então, vamos usar o satisfy direto, primeiramente. Então, digamos que a gente quer reconhecer um dígito. Eu vou importar aqui. Se eu preciso importar. Não preciso importar não, ele já tá no escopo. Eu importo ele dentro do mini parsec. Então, a biblioteca data.char define essa função isDigit. Ela recebe um caractere e retorna um booleano, exatamente o tipo de função que o satisfy está esperando. Então eu vou fazer aqui o satisfy dígito digit e isDigit. Então isso aqui o Haskell vai reclamar dizendo que ele não sabe como imprimir esse valor, mas isso aqui vai retornar um parser para a gente do tipo caractere. Né? O Haskell fala assim, olha, eu não sei como fazer show desse tipo. Tudo bem, é isso que a gente estava esperando mesmo. E aí, isso aqui, eu vou aplicar em cima do caractere 0. Opa, desculpa. Eu preciso fazer o run parser. Então, isso aqui eu vou aplicar em cima da string 0. O run parser espera uma string. E aí ele falou, ok. Retornou o caractere 0 e não sobrou nada depois, então ele retorna 1, 2, 3, ABC. Então retornou 1 e aí ABC. Se por acaso fosse a string vazia, o item vai falhar. Então ele vai retornar a mensagem de erro que o item vai retornar. Unexpected end of input. Se for alguma coisa que não é um dígito, aí essa função isDigit vai retornar falso, e aí o satisfy retorna a mensagem de erro. Expected digit, que foi o que eu passei aqui para a mensagem de erro, but found a. Então a gente tem o nosso primeiro construtor de parsers aí. Com ele, a gente consegue fazer outras funções úteis, né, que também são construtores de parsers. Então eu tenho o char, que constrói um parser que reconhece um caractere específico, dígito, que reconhece qualquer dígito, foi o que a gente acabou de fazer lá no exemplo, letter, que reconhece qualquer letra, e space, que reconhece espaço em branco. Por que tem uma função para reconhecer espaço em branco, ao invés de usar apenas o char? A gente poderia fazer assim, run parser, char, espaço em branco, espaço em branco, bcd. E aí ele reconhece.
Mas ele não vai reconhecer, por exemplo, se eu colocar tab, que também é tecnicamente espaço em branco. É por isso que a gente usa a função isSpace, que aí ela reconhece todos os caracteres que são espaço em branco dentro da definição Unicode. Então a gente tem agora já 5 construtores de parsers, um mais genérico, que é o Satisfy, e esses outros 4, né, um pouco mais específicos, mas construídos em cima aí do Satisfy. Então, chegamos até aqui. No nosso próximo vídeo, a gente vai continuar com esse desenvolvimento. E aí a gente vai ver como fazer composição de parsers, né? Não apenas ter funções que construam parsers, mas ter operadores que recebem 2 parsers ou mais e compõem um parser maior a partir desses parsers menores. Então, depois a gente vai ter um próximo vídeo. Então, espero que não tenha ficado muito complexo dessa vez, espero que essa estratégia tenha tornado o entendimento aí mais fácil e até daqui a pouco.